Boa noite a todos. Hoje, então, a gente dá início à parte 2 de A Revolta de Atlas. Na parte 1, a gente viu que o livro destaca, né, a autora destaca a conquista, que foi a criação da linha Rio Norte, com o uso de um novo metal. E a gente também viu os obstáculos que a Dagny e o Hank passaram, né, para lograr a construção dessa linha, como o desaparecimento de algumas mentes pensantes, a lei de igualdades, o descrédito ao metal. Já nessa parte 2, a gente começa a ver como leitor como o sucesso da Dagny e do Reardon pode ser facilmente destruído. É um verdadeiro exemplo da regra da lógica que dá nome a essa segunda parte, ou isso ou aquilo. Porque ou o mundo é um lugar em que o inventor do motor é admirado, o inventor do metal Reardon é admirado, ou o mundo é um lugar em que os logros, esses tipos de logros, vão desaparecer. E só há um meio termo nessa situação de ou isso ou aquilo, porque alguém está fazendo isso possível. E só há esse meio termo enquanto houver vítimas para saquear. Vamos então dar início à aula. Hoje a gente aborda o capítulo 1 e 2, O Homem Cujo Lugar Era a Terra, que é uma referência da Dagny para o Reardon, e a Aristocracia do Pistolão. Que é quando o Hank começa a pensar, né, se ele começando a questionar esse meio termo em que ele se encontra. É um prazer estar de novo com todos vocês aqui. Ricardo, te passo a palavra. Obrigado, Roberto. Então, lembrando, né, onde é que nós paramos na história, né? Nós vimos que no capítulo 8 existe a construção da linha John Galt, que ela substitui a linha Rio Norte, e que por causa disso, agora o Ellis Wyatt, que ele é obrigado, entre aspas, ele é obrigado a trabalhar com essa linha, porque a outra linha, que era sua concorrente, né, a Phoenix Terrangle, ela foi terminada por acordo, né, e o Dan Conway, ele concorda em se sacrificar. Então o Ellis Wyatt ele é obrigado a trabalhar com essa linha, né, a linha Rio Norte, que agora ela está muito boa, que é a linha John Galt. E nós vimos que nisso, né, existe um início de um relacionamento romântico entre a Dagny e o Reardon, e uma das coisas que eles fazem, eles vão de férias. E nessas férias, eles se deparam com uma antiga fábrica, uma antiga empresa que era muito boa, que é a 20th Century Motor, e nessa fábrica eles encontram um motor. E a Dagny, ela começa uma busca por esse motor, por descobrir quem conseguiu fazer esse motor, se foi uma pessoa, se foi uma equipe, né? Ela depois descobre que foi um indivíduo, né, que ela ela acaba conhecendo o próprio Hugh Axton, que dá um cigarro para ela, que ela depois tenta saber de onde é que aquele cigarro vem. E ela tenta descobrir, de fato, quem foi essa pessoa, quem foi esse engenheiro. Nós vimos que no final do capítulo 10 é passada a lei de igualdade de oportunidades, e a consequência disso é que fica praticamente impossível que as pessoas trabalhem. Então, a primeira pessoa que desaparece como consequência disso é o próprio Ellis Wyatt. Então, isso é a última página do capítulo 10. Quando nós vimos que o Ellis Wyatt ele decide tacar fogo nos seus poços de petróleo e ele desaparece. Então, aí é nesse contexto, né, dessa lei de igualdade de oportunidades, que lembrem, ela é passada por causa de conversas que o Jim tem com os seus amigos. Jim, Orrin Boyle, Paul Arkin, Wesley Mouch. Então, nós começamos o capítulo 1, de novo, né? Retrocedemos. E agora o capítulo ele começa com o Dr. Stadler. Agora, se recordem, o Dr. Stadler, ele é um gênio. Ele é um gênio da física. Aos 30 anos, ele já era reconhecido como um gênio na sua área. E aos 40 anos, ele decide criar o Instituto. Volta e meia eu vou ter um nome diferente, mas na versão que eu tenho é Instituto Científico Nacional. Uma tradução meio estranha.
porque nacional significa o mesmo que estatal ou que do estado, né? Enfim, é o State Science Institute. Então, ele é o indivíduo que ele cria esse instituto, e nós não sabemos exatamente quantos anos se passaram até agora, é capaz de ele ter uns 50 e poucos, e 55, talvez beirando 60. E nós vimos que antigamente ele era visto como ele é o rosto do instituto, e que agora não é mais bem assim. Então, a primeira coisa que nós vemos é houve um livro que o Dr. Floyd Ferris, que é um indivíduo mais especializado em biologia, houve um livro que esse colega de trabalho dele, digamos assim, escreveu. E o livro se chama Por que você pensa o que pensa? E nós vemos algumas citações do livro que o Dr. Ferris escreveu, e que ele publica em nome do instituto. Ou seja, isso cai no colo do Dr. Stadler. O pensamento é uma superstição primitiva. A razão é uma ideia irracional. A ideia infantil de que o homem é capaz de pensar foi o erro mais desastroso da história da humanidade. Outra frase. Então você tem certeza das suas opiniões? Não se pode ter certeza de nada. Você vai querer ameaçar a harmonia da sua comunidade, sua comunhão com o próximo, sua situação, sua reputação, seu bom nome e sua segurança financeira em nome de uma ilusão? Em nome da ideia enganosa de pensar o que pensa? Você vai querer se arriscar e se expor ao perigo. E numa época difícil como esta em que vivemos, opondo-se à ordem social vigente, em nome daquelas suas ideias imaginárias, a que dá o nome de convicções, você diz que está certo, de que está certo? Ninguém está certo. Não se pode estar certo, jamais. Você acha que o mundo ao seu redor está errado? Você não tem meios de saber isso. Tudo está errado, tal como o homem vê. Assim, para que criar caso? Não discuta, aceite, ajuste-se, obedeça. Então, essa é a mensagem do livro que o Dr. Floyd Ferris publica em nome da maior instituição científica do país. E observem o contexto em que eles estão. O livro, né, ele aborda o fato de que ele está no instituto, né, o Dr. Stadler, ele está no instituto e ele está com frio. E a razão pela qual ele está com frio é porque não tem mais energia. Não dá para mais ligar o aquecedor, o ar-condicionado equivalente. E não dá mais para ligar a calefação pelo fato de que o Ellis White desapareceu. Ele desaparece, ele queima os poços de petróleo dele, então não tem mais como extrair essa energia. Então, né, eles têm um encontro, né, o Dr. Stadler e o Dr. Ferris, e o Dr. Ferris está atrasado. E parte da razão pela qual ele está atrasado é porque o carro dele quebra. E ele não consegue encontrar gasolina, ele não consegue encontrar as peças para consertar o carro dele. E tem cada vez menos carros na estrada. Então nós vemos, eles discutem, eles conversam, em parte, sobre o plano para, o plano, como é que eles chamam de, ah, para restaurar os poços de petróleo do Ellis Wyatt. E esse plano fundamentalmente se resume ao senhor Wesley Mouch, que era o homem de Reardon em Washington, a pessoa que fazia esse lobby pelo Reardon. A solução dele é dar mais dinheiro para esse projeto. Então, dando mais dinheiro, colocando metade das mentes disponíveis para resolver o problema, eles acham que eles vão conseguir reerguer os postos, né? Enfim, fazer o trabalho necessário de novo. E nisso, eles conversam sobre um projeto. Um projeto que o Dr. Stadler ouviu, um boato, que se chama de Projeto X. E o Dr. Ferris, ele diz, né, que esse Projeto X, ele é um projeto tecnológico. E o Dr. Stadler, ele não quer saber de projetos tecnológicos, porque um projeto tecnológico, ele constrói uma coisa física, uma coisa de fato. E a única preocupação do Dr. Stadler é problemas teóricos. É só isso que ele quer saber. Então, não venha falar com o Dr. Stadler sobre tecnologia. Então, por causa disso, ele deixa quieto. É o projeto X, X vem de xilofone, que é alguma coisa que tem a ver com som, mas ele não quer saber. Mas para nós fica como um mistério. O que é esse projeto X?
X é um codinome para xilofone, mas é um codinome para quê? Que projeto é esse que o Instituto Científico Nacional está tramando? E nós vemos que o Dr. Stedler, ele discute, de uma certa forma, com o Dr. Ferris sobre esse livro que ele escreveu. Porque o Dr. Stedler, ele não consegue aceitar a bizarrice que é aquilo que ele publica. Ele publica um livro, em nome da ciência, dizendo que a mente do ser humano é inútil. Mas observe, o Dr. Stedler, ele não fala isso em público. Ele fala em privado. E o Dr. Ferris, ele se defende, dizendo, olha, se tu acha que o livro é muito ruim, então considera que eu fiz por ignorância. Eu fiz, não, eu não fiz por mal, eu não fiz de propósito. Eu fiz por incompetência. E ao final dessa conversa, e observem uma coisa que a Rand planta. O doutor Stadler pergunta, e quem é esse tal de Sr. Wesley Mouch? O Dr. Ferris sorriu. Daqui a um ano, o senhor não precisará mais fazer essa pergunta, Dr. Stadler. Digamos que o Sr. Mouch seja o homem que está racionando o petróleo, por enquanto. E ao final dessa conversa, o Dr. Stadler, né, ele joga, ele se encontra com. Ele está num túnel, se eu não me engano, e ele vê alguns homens trabalhando. Não, não é essa cena. É uma outra cena. Enfim, a cena que eu estava em mente era no capítulo 7 que eu estou lendo mais à frente. Mas no final dessa sessão, né, quando o Dr. Stadler, o Ferris, ele vai embora, o que o Dr. Ferris faz, não Ferris, o que o Dr. Stadler faz, ele joga o livro fora e ele se lembra uma coisa. E nós vemos o que ele se lembra. Está na página 363. Pegou o livro e o jogou na lata de lixo. Veio-lhe à mente um rosto, de repente, com clareza, como se ele estivesse vendo a pureza de todos os seus traços. Um rosto jovem que havia anos que ele não se permitia lembrar. Pensou: não, ele não leu esse livro. Ele não o verá. Está morto. Deve ter morrido há muito tempo. A dor intensa que o atingiu foi a dor de descobrir que era obrigado a torcer para que estivesse morto o homem que ele mais queria ver no mundo. Então, tem alguém, observem a consciência do Dr. Stadler. Ele sabe todas essas falcatruas que o colega dele de trabalho está fazendo. Ele não fala nada em público, não é a primeira vez. Ele tolera que essas coisas sejam feitas. E tem alguém que está assombrando a consciência dele. Mas que nós não sabemos quem é. Ups. E nós vemos a cena, né? A saga. A saga da Dagny de encontrar alguém para reconstruir o motor. E qual é que é parte do problema que ela tem? Da mesma forma que ela não conseguia encontrar um ser pensante para inovar em alguma coisa, para reconstruir a linha Rio Norte, né? Quando o McNamara se demitiu, ela não conseguia encontrar outro contratista. A mesma coisa acontece aqui. Ela fala, né? Ela pega o nome dos maiores físicos da atualidade, físicos e engenheiros, vai conversar com eles, e parece que nenhum deles é capaz de abordar o problema ou de entender a magnitude do que precisa ser feito, ou de ter a competência intelectual para fazer o trabalho que precisa ser feito. Então, a última solução que ela tem é ir falar com o Dr. Stadler. Antes dessa conversa iniciar, uma das coisas, né, ela comenta o que tem acontecido pelo fato de que o Ellis Wyatt ele foi embora. E uma das consequências foi que outras pessoas também foram embora. O narrador descreve: Dagny gritou quando Alice Wyatt desapareceu. Suspirou quando Andrew Stockton se aposentou. Quando ela soube que Lawrence Hammond havia fechado a firma, perguntou impassível: quem será o próximo? Então, esses todos são empresários que desistiram. Porque o que acontece com os poços de petróleo Wyatt, quando eles conseguem reviver alguma coisa, eles dão para essas empresas menores que achavam que tinham direito ao petróleo. Eles ganhavam uma fortuna em cima disso e o Estado repartia tudo. O Estado começava a cobrar mais imposto, etc.
começava a colocar mais leis sobre como é que eles poderiam operar, e a consequência é que eles todos iam à falência. Eles todos tinham que fechar. Então, ela vai falar, a Dagny vai falar com o Dr. Stadler, ahm, e ele acaba recomendando um indivíduo. Ele recomenda um indivíduo que não iria trabalhar, que se recusou a trabalhar para ele. E para Dagny, isso é um sinal de que o indivíduo é competente. Né? E esse indivíduo é o Quentin Daniels. Depois a gente vai ver quem é. Ele vê que ele trabalha num outro instituto científico, no Instituto Científico de Utah. Ah, e nós vemos a atitude do Dr. Stadler quando a Dagny fala para ele sobre o motor. Então a Dagny ela explica o que aconteceu, ela mostra alguns rascunhos, mostra algumas fórmulas, e o Dr. Stadler ele fica maravilhado com aquilo que ele vê. Aquilo é o sonho dele. E ele não entende o fato de que uma mente tão brilhante não ter ido falar com ele. Porque ele acha, em parte por ele ser uma autoridade na área, ele acha que qualquer mente brilhante que venha depois dele vai automaticamente falar com ele e com o instituto dele. Ele acha que eles poderiam trabalhar juntos. Então, existe essa confusão na cabeça dele, em que ele não entende como é que alguém brilhante, ou por que que alguém brilhante não iria falar com ele, não iria querer trabalhar com ele. E nós até vemos, ele sugere para Dagny, mas e se eu chamasse ele pela rádio? Então, observem, essas são pessoas que têm poder, poder no sentido de influência. Eles podem ir na rádio e pedir para chamar alguém. E se eles fizessem um chamado por essa pessoa, dizendo: olha, quem você que inventou o motor, ou que trabalhou nesse motor, venha falar conosco, nós queremos te ajudar a reconstruir o motor. Porque imaginem, esse motor, ele poderia salvar a economia inteira. Essa é a magnitude da invenção. Isso é o equivalente à eletricidade. É como se fosse eletricidade 2.0. Tudo aquilo que nós pagamos para produzir roupas, móveis, etc., tudo isso demanda energia. E essa energia seria uma energia muito mais eficiente, muito mais barata. Então, a consequência disso é que o preço de tudo seria menor. Isso iria liberar tempo das pessoas para produzir mais e produzir outras coisas. O fato de que nós não precisamos passar 10 horas por dia caçando um javali, basta atravessar a rua e ir no mercado e comprar carne, isso libera o nosso tempo para fazer outras coisas. Então, imaginem o impacto que esse motor teria, que essa nova forma de energia teria nessa sociedade. E lembrem, é uma sociedade em colapso. É uma sociedade em colapso, Roberto. Bem rápido, só para trazer assim coisas do nosso cotidiano que às vezes a gente não se dá conta. Sobre isso que tu falava de poupar tempo da nossa vida. Imaginem se nós vivêssemos num lugar com segurança em que a gente pudesse tratar de assuntos ao telefone enquanto está na rua. Então, assim, não é só que quando tu vive num país que tem segurança, tu vive mais tranquilo. Não, a tua vida é muito melhor aproveitada. Eu fiz questão de trazer esse exemplo porque às vezes a gente pensa só isso, né? Não, na energia melhor vai poupar tempo. Não, mas o simples atravessar a rua falando ao telefone já nos pouparia tempo. Uhum. Ou seja, isso repercute em todos os sentidos, todos os aspectos das nossas vidas. Então, eis a magnitude dessa invenção. E outra vez, né, a Dagny ela fala, né? Olha, eu não acho, nem adianta chamar ele, porque eu acho que ele não viria. Ou seja, não sou o inventor do motor, mas o Quentin Daniels também não iriam querer falar com o Robert Teller ou com o Instituto. E aí nós vemos a descrição. E aí nós temos um pouco uma ideia do que acontece na mente do Robert Teller. Porque se recorda, ele é um gênio, um absoluto gênio. Então, erros por parte dele são diferentes de erros por parte de uma pessoa de uma inteligência normal.
Então, no final da página 373, ele descreve para Degnan o seguinte: Senhorita Degnan, sabe o que caracteriza o medíocre? É o ressentimento dirigido às realizações dos outros. Essa, essas mediocridades sensíveis que vivem tremendo de medo de que o trabalho de alguém se revele mais importante que o delas. Não imaginam a solidão que se sente quando se atinge o cume. Lendo outra vez. Não imaginam a solidão que se sente quando se atinge o cume. Ou seja, o Robert Stadler acha que ele atingiu o cume, o ápice de alguma coisa. A solidão por não se conhecer um igual, uma inteligência que se possa respeitar, uma realização que se possa admirar. Os medíocres, escondidos em suas tocas, rangem os dentes para a senhorita, crentes de que a senhorita sente prazer em ofuscá-los com o seu brilho. E, no entanto, a senhorita daria um ano de vida para ver um simples lampejo de talento entre eles. Eles invejam a capacidade, e seu sonho de grandeza é um mundo em que todos os homens sejam reconhecidamente inferiores a eles. Observe que, em parte, ele tem uma descrição correta, e, em parte, é meio confuso. É como se ele descrevesse o que ele mesmo pensa. Quer dizer, de fato, ele descreve o que ele mesmo pensa. Eles não são, eles não sabem que esse sonho é a prova cabal de sua mediocridade. Recorde, o Dr. Stadler acha que praticamente todo mundo é medíocre. Ele acha que medíocre é o padrão, é o normal. Porque esse mundo seria insuportável para o homem capaz. Eles não sabem que o homem capaz sente quando está cercado de seres inferiores. Ou seja, os outros serem medíocres significa que eles são inferiores. Ódio? Não, não é ódio, mas tédio. Um tédio terrível, sem esperanças, paralisante. De que adianta receber elogios e adulações de homens por quem não se sente respeito? Ele não consegue encontrar alguém com quem ele consiga trabalhar, que ele respeite, que ele admire. Já sentiu vontade de ter alguém para admirar? Algo que a obrigasse a levantar a vista, ou seja, em vez de olhar para baixo, olhar para cima. Então, observe a perspectiva que ele tem sobre as outras pessoas. O resto do mundo essa quase que é a definição de todo mundo é idiota menos eu. Mas ele leva isso a sério, ele leva a letra, José. Quando eu trabalhava, o que eu buscava, e eu tive equipes, né, trabalhando comigo, eram sempre pessoas de preferência melhores do que eu, né? Por quê? Porque isso fazia com que eu melhorasse, inclusive, o meu desempenho, né? E é uma coisa que eu sempre ressenti muito aqui no Brasil, porque quando você está trabalhando com pessoas piores, né, você não é estimulado. Se você tiver com pessoas abaixo da média, qual é o estímulo que você tem para melhorar? Né? É muito complicado. Então, se você tiver pessoas melhores que você, primeira coisa, o mundo à sua volta vai funcionar melhor, né? Porque você vai ter melhores no seguinte sentido, né? Em vários aspectos, né? Uma equipe heterogênea, né? Cada um é bom numa coisa, né? Mas você pode confiar naquilo, né? E a desgraça é você não ter isso, entendeu? Comentando essa questão, né? É importante ressaltar que nesse aspecto de eu quero contratar ou quero trabalhar com pessoas que sejam melhores do que eu, isso diz respeito a uma competência técnica da pessoa. Ou seja, essa é uma frase do Steve Jobs que eu levo pro resto da vida. Que numa entrevista ele disse, ah, na Apple, quando eles contratavam as pessoas que pudessem dizer para eles o que fazer. E o que a maioria das empresas faz, é eles contratam pessoas e dizem para as pessoas, para o funcionário, o que fazer. E não é isso que o Steve Jobs queria. Eu quero contratar pessoas competentes, porque eles têm um conhecimento técnico específico, em nicho específico, e aí eles me dizem como é que as coisas devem ser feitas. Porque quem detém aquele conhecimento técnico específico, nichado, são as pessoas que eu contratei. Agora, por que eu vou contratar pessoas para dizer para elas o que fazer? Então, esse é um aspecto. E tem um outro aspecto que é relevante para a perspectiva do Robert Stadler, que é
a confusão que ele faz entre o que de fato significa ser melhor. E observem o tom moral do que ele diz. Então, não é só que as pessoas elas têm menos conhecimento do que ele, mas parece que ele fala que elas são inferiores moralmente. Ou seja, elas são pessoas piores, ela tem um caráter moral pior. Agora, exatamente o que isso significa, né? Em parte nós veremos ao longo do livro. Mas observem como ele iguala, ele aparentemente faz essa equivalência. Olha, eu não sei, a pessoa ela é incompetente, então ela é inferior moralmente. Ela é inferior, ponto. Não é que ela é inferior num aspecto, ela não tem conhecimento nisso ou naquilo, mas ela é inferior. Parece um ponto final na discussão. Ok. E aí nós vemos que ao final, né, ele recomenda o Quentin Daniels para Dagny. Assim, e ao final, ok, o final dessa sessão, o, o Dr. Stadler, ele tava, agora sim, ele estava num túnel, entrado num túnel, e ele via algumas pessoas tentando consertar alguma coisa. E estava levando um tempo, estava levando um certo tempo. E ele pergunta, afinal, o que deu nessa porcaria? Né, o homem trabalhando disso. Sei lá, você já está aí há 1 hora. É. Quanto tempo ainda vai demorar? Quem é John Galt? O Dr. Stadler fez uma careta. Depois que passaram pelos homens, ele disse: Não gosto dessa expressão. Nem eu, disse ela. De onde surgiu? De onde ela surgiu? Ninguém sabe. Calaram-se. Depois o Dr. Stadler disse: Eu conheci um homem chamado John Galt. Só que ele morreu há muito tempo. Agora, de fato, não é que ele ouviu uma lenda, etc., ou uma conversa de bar, ou numa festa, que são os dois contextos que nós ouvimos até agora. Mas o Dr. Stadler diz: Eu conheci um homem chamado John Galt, só que ele morreu há muito tempo. Quem era ele? Antes, eu achava que ele ainda estava vivo, mas agora tenho certeza de que deve ter morrido. Era tão inteligente que, se estivesse vivo, o mundo inteiro estaria falando dele agora. Mas o mundo inteiro está falando dele agora. O Dr. Stadler parou de repente. Disse devagar, com o olhar de quem está pensando numa ideia que jamais lhe ocorrera antes. E por quê? Havia um toque de terror naquela pergunta. Quem era ele, Dr. Stadler? Por que estão falando nele? Quem era ele? O Dr. Stadler sacudiu a cabeça negativamente e disse, ríspido, é só uma coincidência. Não é um nome tão raro assim. É uma coincidência que não quer dizer nada. Não tem nada a ver com o homem que eu conheci. Ele morreu. E acrescentou, sem se permitir entender inteiramente o significado do que dizia. Ele tem que estar morto. Eu coloquei isso como um mistério também, que é quem é esse John Galt que o Dr. Stadler conheceu? Então, observem, parte do que significa dizer que o nome ele é comum, imaginem que John Galt é tipo João Pedro. Quem é João Pedro? Ok, sei lá, eu devo ter conhecido uns 50 João Pedros na vida. Ou Pedro da Silva, né? Então tem esse aspecto, que o nome ele é comum. Então parte do que o Stadler pensa é, não pode ter alguma coisa a ver com esse John Galt que eu alguma vez conheci, né? Pela semelhança do nome. E na sessão seguinte, parece que cada capítulo da Ransom são 4 capítulos de um livro normal, né? Ricardo, a afirmação que ele faz, ele tem que estar morto, Uhum. ele faz pelo John Galt ou por ele? Não, ele acha que o homem tem que estar morto. Esse John Galt que ele Não, conheceu, não, mas ele diz assim, ele tem que estar morto. Por ele, John Galt, ou por ele, Stadler? é pelo próprio Stadler, não é? Ou seja, não é que ele se lembra das circunstâncias do que aconteceu com essa pessoa. Que ele estava no mar, ele tá perdido no mar há 3 meses. Então ele tem que estar morto. É muito raro alguém sobreviver no oceano em 3 meses, né? Mas não é esse tipo de afirmação que ele faz.
De uma certa forma, não é nem uma afirmação, é quase que uma súplica. É um pedido que ele faz à própria consciência dele. Então, passando para a próxima sessão, que é, nós vemos o Reardon e o que está acontecendo com a lei de... Eu não sei se o nome muda ou se eu tenho traduções diferentes, mas aqui está como lei de distribuição justa. Ah, eu achava que o nome fosse lei de igualdade de oportunidades. Law, Equal Distribution Law. Enfim, talvez elas sejam associadas. Eu não sei se de fato tem dois nomes, ou se elas são associadas. Mas é fundamentalmente a mesma questão. Essa divisão da forma que as coisas têm que ser. E parte da consequência dessas novas leis é que o Estado, né, ou seja, Washington, né, a capital, manda um indivíduo, ah, manda o indivíduo agora estar presente com o Reardon. E esse indivíduo, nós não vemos o nome dele. Nós vemos que ah, o apelido que lhe é dado é ama de leite. Agora, deixa eu ir aqui na Wikipédia ler o que é ama de leite. Ama de leite é a mulher que amamenta a criança alheia quando a mãe natural está impossibilitada de fazê-lo. O nome em inglês é wet nurse. Então, esse jovem rapaz, né, recém-formado na universidade, até se recordem, para fins de contexto, ah, nessa época, se formar na universidade era uma coisa rara. Eu se perguntem vocês quantos avós de vocês têm diploma universitário. Zero, é negativo, é -1. Né? Então, nessa época, se formar na universidade é muito raro. Né? Então, nós estamos aqui falando de uma classe elite. Na maioria dos personagens, dos principais personagens que nós abordamos, são dessa classe mais elitizada. Ok. Então, nós vimos que Washington tem passado. ahn, o Eric diz: eu comecei a ler como estagiário. Não, não, não. Ele não é um estagiário. O Ama de Leite, ele é uma pessoa importante nesse contexto. Porque, apesar de ele não saber nada, e isso é claro quando ele fala com o Reardon, né, ele tem essas discussões com o Reardon, que parece que ele não sabe nada, que de fato é assim. ah, ele é a pessoa, ele é o intermediário entre o Reardon e o Washington. O trabalho dele é ficar vigiando o Reardon para que o Reardon cumpra as leis ou as diretivas que são passadas pelo governo. Então ele é uma espécie de um espião, quer dizer, o trabalho dele não é fazer nada, num certo sentido. Ele não produz nada. Ele está ali como um vigia, ele é um fiscal. E imagina, imagina que horror. Um fiscal sei lá, disso ou daquilo, tá sempre do seu lado. Fiscal de trânsito, ele é autocarona. Enfim, que pesadelo. Deve fazer um curta-metragem sobre isso, hein? Ah, e aí nós vemos o que acontece, com o que o Reardon tem que se preocupar agora. Em vez de construir novos altos fornos, pensava Reardon, agora estou tentando, sem sucesso, manter os antigos em funcionamento. Em vez de investir em novos empreendimentos, novas pesquisas, novos experimentos em aplicações do metal Reardon, gasto toda a minha energia procurando minério de ferro, como se estivesse nos primórdios da Idade do Ferro, pensou, mas com menos esperanças. Tentava evitar tais pensamentos. Era necessário se proteger de seus próprios sentimentos, como se uma parte de si próprio se estivesse transformando em um estranho que era necessário manter entorpecido e sua força de vontade fosse o anestésico. Aquela parte sua era algo desconhecido, cuja raiz jamais podia ser vista, algo que ele jamais poderia permitir que se manifestasse. Ele vivera um instante de perigo que não poderia se repetir jamais. Ou seja, na medida em que tudo isso está acontecendo, o Reardon, ele se esforça para ignorar as próprias emoções. É quase como se ele ligasse um piloto automático e ele diz: o meu trabalho é esse, são essas as tarefas que eu tenho que fazer, e eu vou simplesmente executar as tarefas. E aí ele se mantém operando dessa forma. E ele ignora as emoções que ele sente. O barômetro que nós temos para saber se a gente está indo bem ou mal, que são as nossas emoções, ele ignora esse barômetro. E ele diz: não, só vai, só vai.
Então, nós vemos que ele ignora, né, o que o Estado diz para ele fazer, né, e o Ama de Leite ele tem essas conversas com o próprio Ama de Leite. E nós vemos que um outro representante vem conversar com ele, que ele não sabe se é do Instituto de Ciências ou se é um membro de Washington. E que essa pessoa vem dizer para ele que o Instituto necessita de 10 mil toneladas de metal Reardon. Observa, no meio disso, né, por causa dessas novas leis, o próprio Oren Boyle, o ilustre Oren Boyle, agora ele pode produzir o metal Reardon. Então é como se agora tá solto, né? Cada um faz o que quer. Só que ele não consegue produzir com qualidade. Então só o Reardon de fato entende como produzir o metal que ele mesmo criou. Então vem, né? Antigamente o outro Dr. Potter, ele tinha vindo e ele queria comprar os direitos do metal Reardon e ponto final. O Reardon não vendeu. Então agora esse indivíduo vem e ele quer comprar 10 mil toneladas. Agora imagine, o Reardon, ele poderia fazer uma fortuna vendendo 10 mil toneladas para o Estado. Mas ele se recusa a fazer. Ele se recusa a fazer porque ele não sabe o que é esse projeto X. O Reardon também ouviu falar do projeto. Ele não sabe o que é esse projeto X. E na perspectiva do Reardon, ele vender o metal dele para que seja construído, para que seja utilizado para construir alguma coisa, ele é responsável, ele se vê responsável por aquilo que vai ser construído. Então, isso é uma questão mais nichada que a Rand tem sobre a propriedade privada, que é uma redundância. Propriedade não é só aquilo que eu tenho, mas é a forma que essa propriedade vai ser utilizada. É a forma que a propriedade vai ser utilizada. Então, se alguém quer comprar uma coisa de mim e a pessoa ela cria um pretexto para aquilo que ela vai comprar, mas de fato ela tem outras intenções, isso constitui fraude. Porque quando eu estou fazendo uma troca com a pessoa, eu troco o produto para que o produto seja, o bem, o serviço, para que aquilo seja utilizado da forma que ele é entendido para ser utilizado. E não de uma forma completamente diferente. Que vai contra, até de repente, por que eu criei aquilo ali. Então, o Reardon, ele não sabe por que o Instituto precisa de tanto metal. E a suspeita dele é que, de repente, eles estejam criando alguma arma. Ele diz: escute, disse Reardon, falando devagar. Talvez houvesse alguma justificativa para as sociedades selvagens, em que o homem esperava a qualquer momento que seus inimigos o assassinassem e por isso tinha que se defender como pudesse. Mas não há justificativa para uma sociedade em que se quer que o homem fabrique as armas que serão utilizadas para assassiná-lo. Então, o Reardon, ele não confia nesse instituto, nem no trabalho deles, nem o porquê que esse instituto é tão secreto, porquê que o projeto é tão secreto. E ele desconfia que, de repente, esse projeto X seja algum tipo de arma que, de repente, até seja utilizado para matar o próprio Reardon. Então, ele se recusa a fazer isso. Ele se recusa a fazer a venda. E aí, na última sessão desse primeiro capítulo, nós vemos que o Reardon, ele compra um pingente, feito em rubi, que custava uma fortuna. E uma fortuna tão grande que até é o tipo de coisa que nem o próprio Reardon podia bancar. Então imagine que o Reardon é uma pessoa que tem uma fortuna de, sei lá, 100 milhões de dólares, vamos dizer, em padrões atuais. Mas 100 milhões de dólares não é a mesma coisa que 10 bilhões de dólares. Não é a mesma coisa. Então imaginem ele comprar uma coisa que custa, sei lá, 10 milhões de dólares. Que para quem tem 10 bilhões, tá bom. Vai, uma pessoa que tem um net worth de 10 bilhões, tem várias coisas que custam 10 milhões de dólares. Agora, para uma pessoa que tem, sei lá, 50 milhões, 100 milhões, ele estaria gastando uma fortuna enorme, um dinheiro que ele, dentro de um certo contexto, é como se ele não pudesse gastar, né? O narrador descreve, né? Tem uma dúzia de homens no mundo que poderiam comprar uma coisa tipo aquela.
Então nós estamos falando, literalmente, das pessoas mais ricas do mundo. Então o Reardon, ele compra essa joia para Dagny, e ele compra porque ele quer que a Dagny use, ele compra isso pelo prazer dele. Mas observem que há uma mudança na perspectiva do Reardon sobre bens materiais. Ele achava que as pessoas, ele via, né, as pessoas aproveitando o luxo, né, indo em restaurantes caros, carros, casas, etc. Ele achava aquilo um desperdício. E ele não conseguia entender por que as pessoas se divertiam ou fingiam que se divertiam. Ele achava muito mais que era um fingimento. Por que as pessoas fingiam que se divertiam com o luxo? E ele não entendia por que as pessoas faziam isso. E agora, com a Dagny, ele passa a entender. Alguém quer comentar por que essa mudança de perspectiva acontece? Qual é que é a integração que ele consegue fazer? Uma forma fácil uma analogia simples para isso é passem na frente de uma loja da Gucci ou da Louis Vuitton e vejam bolsas de 50 mil reais, 100 mil reais. E se perguntem, quem que vai comprar uma bolsa de 50, 100 mil reais? Um sapato de 30, 40 mil reais? E observem que muitas vezes as pessoas que usufruem desses bens ah, são as pessoas que o Reed está descrevendo. Como parece que elas são fúteis, parece que elas estão esbanjando, mas parece que elas não têm valor naquilo que elas estão consumindo. E o Reardon, alguma coisa muda na cabeça dele, em que ele agora ele vê esse tipo de luxo como uma coisa boa. Boa no contexto dele. Na realidade, eu acho que tem dois aspectos aí. Quando você colocou que ele foge da emoção e procura fazer aquilo que ele tem que fazer na metalúrgica dele, porque, caso contrário, se ele não fazendo conexão com isso, né, a Dagny é uma válvula de escape para ele, porque se ele não tivesse esse romance com a Dagny nesse momento, né, é um cara que talvez se suicidasse, talvez jogasse tudo para cima, sei lá, ou um suicídio da empresa dele, não sei. Agora, a questão dele dar o valor é o seguinte: ele passa a entender que ele constrói o valor, né? E ele quer usar aquilo que ele constrói, né? Num objeto que ele quer presentear a quem ele ama, né? E aí isso faz sentido para ele, né? Ou Não seja, é simplesmente ostentação. Não é ostentação. É que aquilo passa a ter um valor. Ele está associando o valor daquela joia à pessoa com quem ele quer estar o tempo todo, inclusive. Porque a fuga dele de toda essa loucura é estar com ela. ou seja, o Eric ele comenta, ele diz, né, a Dagny se tornou um valor para ele. Eu não vejo dessa forma, não é uma mudança de não era um valor para passar a ser um valor. Porque, lembrem, um valor ele pode ser expandido. Quando eu tenho valor, não significa que ele está fechado, limitado. Um valor ele cresce. E isso acontece num casamento, quando a pessoa tem filhos, quando a pessoa tem uma empresa. O valor cresce. Eu ter uma empresa por um ano é uma coisa, eu ter uma empresa por 10 anos é uma coisa. Eu ter um casamento de um ano é uma coisa, eu ter um casamento de 10 anos é outra coisa. Não é o mesmo valor. O valor ele tem o potencial de crescer. E é um potencial infinito, no certo sentido. Então, observem, o Reardon, ele não tinha a possibilidade antes de utilizar o dinheiro dele para fazer um valor crescer. Então, ele tinha o dinheiro, ele tinha água, mas ele não tinha planta. Eu vou regar o quê? Ah, então, agora, né, eu concordo com essa perspectiva do José, né, que, num certo sentido, a Dagny é uma válvula de escape, é a única coisa racional que está acontecendo. E a coisa boa é que, de fato, está expandindo, não está contraindo. A empresa dele está sendo uma frustração, porque parece que a coisa está contraindo por causa das leis, etc. Então, ele finalmente tem a oportunidade de fazer uma conexão entre a produtividade dele, que daí que é o dinheiro como consequência, e o amor romântico. Porque antes ele estava com a Lilian, e não era um valor para ele. Ele não pode regar uma coisa que não é um valor para ele. Então, mesmo que ele comprasse as coisas para Lilian, como ele de fato comprava, ele de fato fez o gesto de criar o bracelete de Metal Reardon e dar para Lilian.
ele fazia os gestos, né? Mas a Lily não era um valor para ele. Então ele fazia essas coisas porque é o tipo de coisa que se faz, mas ele não conseguia ter a recompensa. Ele não tinha a recompensa. Se recordem que a definição de felicidade da Rand é ah, eu tenho ela como automática, agora eu não consigo me lembrar o início. Eu lembrei. Felicidade é o estado de consciência que procede da conquista dos meus próprios valores. Felicidade é um estado de consciência, que é onde estão os meus valores estão na minha consciência, na minha mente. É um estado de consciência que procede, ou seja, que é consequência da obtenção dos meus próprios valores. Então, o Reardon, ele nunca conseguia ser feliz porque ele não conseguia obter o valor. Nesse caso, o valor romântico, de amor romântico. Ele tinha a mulher, ele dava os presentes para a mulher, ele fazia as ações. Mas fazer ações, fazer coisas, não é a mesma coisa que ter o valor. Ok. E aí nós vimos, eu só quero ler uma última frase nessa sessão, está na página 390. Nós vimos o Reardon tentando sobre o que é a vida. E a vida poderia haver? Se perguntou com indiferença. A vida, pensou, já fora definida como movimento. A vida já fora definida como movimento. A vida do homem era movimento orientado para um propósito. Qual seria o estado de um ser a quem eram negados um propósito e o movimento? Um ser acorrentado, porém capaz de respirar e de ver todas as magníficas possibilidades que ele teria a capacidade de atingir. Reduzido a gritar por quê? E receber como única resposta o cano de uma arma. Ele deu de ombros e seguiu em frente. Só estava interessado em encontrar uma resposta. Isso é a vida do Orestes, né, Roberto. Ah, algum comentário sobre esse primeiro capítulo? Você disse que é a vida de quem? Do Orestes. O Orestes é um indivíduo que a gente conheceu na Argentina. Ele escapou de Cuba, ele fugiu de Cuba. Ele tem a Roberta depois pode compartilhar o vídeo. Está em espanhol, mas a Maria fez. A Maria, que é a nossa Big Boss, ela teve uma entrevista com ele e a esposa dele, contando essa história que eu acho que é a coisa mais fantástica, a coisa mais magnífica que eu já assisti presencialmente. Eu diria que eu não conheço a história, mas assim, guardadas as devidas proporções, é a vida de muitos nós aqui no Brasil, né? Muitos Mas não ao empresários, extremo. sim, mas é no sentido em que foi escrito pela Rand, é a vida de muita gente. Sim, mas Muita em graus. gente aqui, É, né? A diferença é a graduação mesmo. exato. Sim, sim. Ah, ok. Então, entrando agora no capítulo 2. Então, a primeira coisa, né, nesse contexto de que está tudo desaparecendo, a Dagny até pergunta, né, para o Ted Nilsson, que tem um outro empresário, se ele vai desaparecer também. Várias pessoas estão desaparecendo, vários empresários estão sumindo. E as pessoas de competência que trabalham nessas empresas também estão sumindo. E ela pensa o seguinte: ela tinha a impressão de que um destruidor caminhava silenciosamente pelo país. E onde ele tocava, uma luz se apagava. Alguém, pensou, havia invertido o princípio do motor da fábrica século XX e transformava a energia cinética em estática.
Ou seja, se recordem a lenda de Midas, que é, não a lenda, eu acho que seria um mito, o indivíduo que tudo que ele toca vira ouro. Então ela acha que tem um destruidor que está caminhando pelo mundo. E tudo que ele toca de cinético vira estático. É como se ele destrói tudo aquilo que ele toca. E aí a questão é, tem alguma verdade nesse pensamento da Dagny? Existe um destruidor? Existe um cabal no mundo? Tem uma conspiração que está acontecendo? E aí, é por isso que essas pessoas estão desaparecendo? Então ela vai falar com... eu acho que eu pulei essa parte. Enfim, ela vai falar com o Quentin Daniels. Ela conhece o Quentin Daniels. E ela vê que o Quentin Daniels ele trabalha no Instituto de Ciências de Utah como vigia noturno. Então, esse indivíduo, que é a mente brilhante que o Dr. Stadler recomendou como uma pessoa talvez capaz de reconstruir o motor, o trabalho dele ele é o guardinha. Esse é o trabalho dele. Ele é o guardinha noturno. E por quê? Porque o Instituto praticamente já não estava mais operando. E o fato de ele ser o único residente do Instituto, ou seja, todas as mentes do Instituto, os cientistas, engenheiros, etc., foram embora, saíram. Só ficou ele como vigia noturno, que era o único trabalho disponível. É a pessoa que guarda patrimônio. E como ele era a única pessoa, ele tinha o laboratório disponível para ele. Então ele trabalhava de noite e ao longo do dia ele fazia os experimentos que ele queria fazer no laboratório. Então ele comenta, né, ele aceita ah, esse trabalho de tentar reconstruir o motor, ele aceita o desafio, ele comenta, né, que talvez, a coisa que ele mais gostaria, para além de conseguir reconstruir o motor, era conhecer a pessoa que criou esse motor. Ah, e aí nós vemos uma conversa da Dagny com o senhorzinho, né, que trabalha no quiosque da estação de trem, que é o senhorzinho que é um especialista em cigarros. Ele conhece todas as marcas de cigarros. Então, se recordem que no final da primeira parte, a Dagny tinha dado o cigarro que ela pega, né, que ela fuma e ela fica com o resto do cigarro que ela consegue quando ela está com o Hugh Axton, né, na cafeteria, né, o restaurante que o Hugh Axton trabalha. E ela repara que o cigarro ele não tem marca, só que ele tem um sinal do dólar. E ela acaba mostrando para esse senhor, que é um especialista em marcas de cigarro. E aí ele vai averiguar. E a conclusão que ele diz é que ele nunca encontrou nada parecido. A descrição é, ele diz, Senhorita Taggart, perguntei para todo mundo, verifiquei todas as fontes de informação a respeito da indústria do tabaco. Mandei fazer uma análise química daquela ponta de cigarro. Não existe fábrica nenhuma que produza aquele papel. Os componentes usados no fumo para dar sabor nunca foram usados em cigarro nenhum. O cigarro foi feito numa máquina. Não foi em nenhuma fábrica que eu conheça. E eu conheço toda a senhorita Tega. Posso lhe afirmar que aquele cigarro não foi feito em nenhum lugar da Terra. Então, isso só né, ressalta o mistério de onde saiu o cigarro que ah, o cigarro que o Hugh Jackson tinha disponível no seu estabelecimento. De um universo paralelo, de uma outra dimensão. Exatamente. Nessa segunda parte, a gente entra em teorias de conspiração alternativas, né? Se o Hugh Jackson é um alienígena, se de repente veio de um buraco negro, né? Ah, exatamente. É isso que o livro se transforma. Exatamente. E aí nós vemos, né, uma grande parte desse segundo capítulo é o casamento do Jim e da Cheryl. É mais difícil, pelo menos eu acho, é mais difícil saber o tempo que passa nesse livro em comparação à Nascente. Eu não sei se é porque eu prestei muito mais atenção em A Nascente, mas eu sei que A Nascente leva 15 anos para se passar. Até porque as idades dos personagens é referida, então é mais fácil de manter o ano que está passando aí.
Aqui na Revolta de Atlas, ah, uns 3 anos, pelo menos, já se passaram, desde que nós começamos o livro. Pelo menos uns 3 anos se passaram. Só que a Rand ela acaba comentando de uma forma talvez um pouco mais leve ou mais discreta. Enfim, eu acho um pouco mais difícil de saber exatamente em que ano nós estamos. Até porque em A Nascente os anos existem. Tem anos de fato. A Revolta de Atlas não tem anos, que é porque a história não tem anos. Nós não sabemos quando que a história se passa. Se é 1950 ou se é 2050. Na realidade, ela é atemporal, né? Sim, além, sim. A história ela se passa no futuro. Mas qual futuro? E, em parte por isso que não tem ano de fato. Ok, então nós vemos a conversa entre a Lillian a, e o Reardon. Agora, lembrem o contexto. No final do capítulo 8 é quando o Reardon e a Dagny começam o seu relacionamento. De lá para cá, agora no início do capítulo 2, talvez mais de um ano já se passou. Não, talvez, certamente mais de um ano se passou. Então imaginem que o Reardon, ele não aparece mais em casa. Ele não vai mais nos jantares, etc. Então a esposa dele, que é um parasita em pessoa, ela não tem como tu parasitar alguém que não fica parado do teu lado. Tu só pode parasitar se a pessoa está do teu lado. É a única forma que ela tem de ter influência no Reardon. Então ela vai até ele e diz, olha, lembra do casamento do Jim e da Cheryl? E ele não quer ir no casamento. Pelo fato de que ele sabe que a Dagny vai estar presente no casamento do irmão, é ainda outra razão para ele não querer ir. Só que o que acontece? A Lillian, ela é uma mestre no que ela faz. E o que ela faz é pura manipulação do Reader. É só isso que ela sabe fazer. E ela sabe fazer isso muito bem. Então, no final da página 413, ela diz, ela falando para o Henry, você, você prefere falar sério, Henry? Então está bem. Por quanto tempo vai querer que eu continue existindo no porão da sua vida? Por quanto tempo tenho que viver sozinha? Nunca pedi nada de você. Deixa você levar a vida que quer. Será que você não pode me conceder uma noite? Ah, eu sei que você detesta festas e vai ficar entediado, mas para mim é muito importante. Pode me chamar de vaidosa, de fútil, mas quero aparecer, pelo menos uma vez, com meu marido. Imagino que nunca veja a coisa por esse ângulo, mas você é um homem importante, invejado, detestado, respeitado e temido. Você é um homem que qualquer mulher se orgulharia de ostentar como seu marido. Você pode dizer que é uma forma mesquinha de ostentação feminina, mas é assim que todas as mulheres se sentem felizes. Você não vive dentro desses padrões, mas eu vivo. Será que você não pode me dar isso, pagando o preço de algumas horas de tédio? Será que você não é forte o bastante para cumprir com seu dever de marido? Ir lá não por você, mas por mim. Não porque você quer ir, mas só porque eu quero. Então, observem a tática dela. É a mesma tática que ela utiliza para convencer o Reardon a ir no próprio casamento de aniversário. Festa de aniversário de casamento. E ele concorda, porque ele continua sentindo que ele tem algum dever perante ela. E ele continua se sentindo culpado pelo fato de que eles ainda estão juntos e pelo fato de que ele está de fato traindo nela, né? Aliás, é interessante, antes disso, o diálogo que ele tem com a Dagny. Ele leva lá, a Dagny lá numa pousada bacana, né? E ela diz que não tem, que ela já sabia que ele era casado e que isso para ela não é nenhum problema, mas para ele continua sendo um problema, né? Exato. O fato é que ele não consegue se divorciar. Ele não consegue se divorciar. Tem alguma coisa que acontece na cabeça do Reardon que faça com que ele não consiga se
desassociar da Lillian. Ele continua se sentindo culpado no dever de agradar a Lillian. Então, observe como o Reardon se sente quando ele dá aquele rubi, que é um olho da cara, para Dagny, e agora o fato de que ele tem que fazer esses deveres. E observem que a Dagny nunca pede esse tipo de coisa para ele. Então, na festa, nós vemos exatamente a intenção da Lillian em ter o Reardon nessa festa. Então, nós vemos agora o contexto da Cheryl. Então, lembrando, a Cheryl é aquela moça que quando o Jim conhece ela, ela tinha uns 19 anos e o Jim tinha 39, pelo menos 39. Ela trabalhava numa lojinha, vamos dizer assim, e ela é impressionada com o Jim, porque ela acha que o Jim é uma pessoa muito importante porque ele aparece no jornal. E os jornais, né, os meios de comunicação disseram que o Jim foi a pessoa que construiu a linha John Galt. Contra tudo e contra todos. Ele é o herói da história. E a Cheryl admira heróis. Mas ela é uma pessoa jovem, ela fugiu de casa, ela fugiu praticamente da cidade que ela cresceu, cidade pequenininha, mesquinha, e ela vai para uma cidade grande porque ela quer ser alguém na vida, ela quer fazer alguma coisa na vida. E pro azar dela, ela acaba conhecendo o Jim. Então, eles entram num relacionamento e o Jim eventualmente pede para ela se casar, né, para eles se casarem. E observem, a Cheryl, ela não entende o meio em que ela está. Porque ela é uma pessoa simples, ela tem 19, 20 anos. Ela não entende o que é uma festa de multimilionários. E desse tipo de elite, que é o tipo de festa que o Jim vai. Ele vai numa festa da mãe da Betty Pope. Betty Pope que era a mulher que ele tinha um relacionamento antes, né? Uma espécie de um relacionamento. Ele vai numa festa em que essas são as pessoas, a Betty Pope e as amigas dela. E as pessoas, elas falam e a Cheryl, ela não consegue entender, ela não consegue acreditar que as pessoas estão falando dessa forma. Se recordem da conversa do início do capítulo 3, do Jim, Oren Boyle, Paul Arkin e Wesley Mouch, em que não é óbvio do que eles estão falando. O fato de que eles estão falando contra o Reardon e que a consequência daquela conversa é a proposta da lei de igualdade de oportunidades, que depois é passada e que causa tudo isso que está acontecendo. Tudo isso começa naquela conversa, em que eles se entendem. Tudo ficou entendido entre os quatro. Imaginem a Cheryl no meio desse tipo de conversa. Então, ela era uma pessoa simples, e pelo fato de ser uma pessoa simples e de morar num lugar simples, porque mesmo no relacionamento com a Cheryl, com o Jim, ela continua trabalhando e continua morando no mesmo lugar. Então, os jornalistas vão lá, né, quando a coisa o noivado é anunciado, eles vão lá ver onde é que ela mora. Mas que pessoa simples. Isso vira matéria do Fantástico. E para ela, aquilo é uma coisa muito desconfortável. Ela não sabe o que fazer e ela não se sente bem com aquilo que está acontecendo. Mas ela não sabe o que fazer. E ela segue, ela vai, quer dizer, de repente isso é normal, né? Então nós vemos no casamento deles, a festa de casamento. O início, a primeira frase que nós vemos do casamento é a seguinte: o dinheiro é a fonte de todo o mal, disse Jim Taggart. O dinheiro não traz felicidade. O amor vence qualquer barreira, qualquer distância social. Pode ser um lugar comum, pessoa, mas é isso que eu penso. Então, eles estão no hotel Wayne Falkland, que é um hotel famoso em que o Francisco, né, sempre se hospeda. Ah, e nós vemos as pessoas que estão lá. Algumas das pessoas. O Oren Boyle está lá. O Bertrand Scudder está lá. O próprio Dr. Pritchett, que é o filósofo, também está presente. O Balf Eubank, que é o escritor que não vende livros, que nunca vendeu mais que 3.000 livros. O Sr. Mohan, que também é um desses saqueadores.
Então, são os... como é que se diz? São Creme suspeitos de de la sempre. creme. Como? Creme de la creme. Isso quer dizer o quê? Qual é eu não conheço a expressão. Explica para ele aí, Roberto. Creme de la creme, o top, Sou a nata. a nata. Com- Complicar mais ainda. Outra expressão, sou a nata. É, a própria Betty Pope também, se eu não me engano, ela está presente. Ou seja, é essa o que em português a gente chama, no Brasil a gente chama de esquerda caviar, né? O beautiful people, né? Você vai entender, VIP. Isso, eu vi isso. Ah, ok. Então nós vimos a. Eu tenho uma sim, eu tenho a questão que eu não mencionei antes. O que o Jim ganha com esse relacionamento? Só saindo um pouquinho dessa festa. O que o Jim ganha com tudo isso? Ele é um velho de 40 anos que está se casando com uma mocinha de 20 anos que não sabe nada. O que ele ganha com isso? Ele consegue mostrar o quanto ele é altruísta, o quanto ele é moralmente evoluído aos olhos dos Sim. outros. Eu acho que moralmente evoluído é uma boa forma de escrever. Mas por que ele é moralmente evoluído? Ela tem 20 anos, quer dizer, ela tá ali no ápice da fertilidade dela, deve ser muito bonita. Porque justamente o estándar das pessoas com quem o Jim convive e para quem ele tem que provar alguma coisa é justamente isso, de olha como eu não dou importância para o dinheiro, eu tô casando com uma pessoa simples, com uma pessoa que não tem todo esse padrão que eu tenho, isso para mim não é importante. Ou seja, é uma novela da Globo da década de 90. É Não, isso que e nós vemos na novela da Globo. Sempre tem a família rica, que é os não sei que. Agora eu não consigo lembrar de nome de família rica aqui no Brasil, mas o Eric sabe. E aí sempre tem a pessoa pobre. Porque lembrem, As Chiquititas, a novela infantil. Essa é a história. O cara, que eu não lembro o nome dele, ele é um rico multimilionário, empresário, não sei o quê. E a moça que trabalha no orfanato, que estuda ciências sociais, se eu não me engano, ela é pobre. E ela trabalha no orfanato. Assim, e essa é a história. Ah, então, enfim, observem o quão comum é essa narrativa. É sempre a turminha que estuda no colégio particular, não sei o quê. E aí a turminha da quebrada. E aí, enfim, aí tem um romance que é o romance de o Romeu e Julieta da vida. É o pobre com o rico, né? Versão brasileira, é o Romeu e Julieta versão brasileira. Então, observem como é isso que o Jim ele está buscando. Ele, de fato, ele não está buscando amor romântico. Até porque a Cheryl, ela não entende, ela não sabe quem é o Jim. Ele comete uma fraude contra a Cheryl. Ele finge que ele é a pessoa, ele finge que ele é a Dagny, num certo sentido. E ele fala pra Dagny, convence a Cheryl que a Dagny é a vilã. E é exatamente por isso que quando a Dagny ela entra e a Cheryl vê ela, é isso que a Cheryl diz pra ela, diz pra Dagny. Quero que você saiba uma coisa, disse Cheryl, com uma voz tensa e áspera, para que não haja fingimento nenhum. Não vou bancar a cunhadinha simpática. Sei o que você fez com Jim. Sei que você tem causado sofrimentos a ele toda a vida. Eu vou protegê-lo de você. Vou colocá-lo no seu lugar. Eu sou a senhora Tega. Agora a mulher da família sou eu. E a Dagny responde: Está bem, o homem sou eu. É a perspectiva da Randall, né, sobre o assunto. Ela diz, numa entrevista, ela diz: I'm a male chauvinist. Ah, ah, Então, observem as distorções que acontecem na mente da Cheryl para ela achar que o Jim é um herói
e que a Dagny é uma vilã. E todo esse contexto que ela tá ouvindo o tempo inteiro, que ela vai em festas com que está presente o Dr. Pritchett, etc. Ela vai ouvindo e ela vai absorvendo todo esse material. E aí nós vemos, eu não coloquei isso como pergunta, mas é a pergunta que deveria estar aqui. Por que que a Lillian vai no casamento de fato? Então ela dá um presente ao Jim. E o presente dela é ter trazido o Hank Reardon para a festa. Esse é o presente dela. E por que que é um presente? Porque imagine que esse é um casamento em que não é um casamento normal, em que as pessoas elas estão celebrando a felicidade de um casal, uma comunhão. Não é isso. É um casamento em que é uma festa. Uma festa no sentido de eles vão lá para se divertir, porque sim. Vão lá para beber, para comer, para falar de negócios. Esse é o ambiente em que eles fazem negócios, em que essas pessoas fazem negócios. Então eles vão lá para socializar. Eles vão lá porque eles não têm nada para fazer num sábado à tarde. Não tem nada que fazer. Vou num casamento. Vou lá ver como é que tá. Eu acho que a única coisa que faltou nessa festa é que ninguém ficou bêbado. Se fosse a versão brasileira, certamente teria um tio que ficou bêbado e saiu falando umas verdades, eu não sei o quê. Enfim. Ah, então, vejam, o Jim, ele está no aniversário, no casamento dele, é uma forma que ele tem de se celebrar, porque ele está mostrando o quão virtuoso ele é. E ele está mostrando para todo mundo o poder que ele tem sobre os outros. Porque ele é uma das pessoas responsáveis por toda essa lei de igualdade de oportunidades e das consequências que vieram disso. Que nós vemos depois quando o Francisco entra em cena. Ah, então, as pessoas elas estão ali para temer o Jim. Ele tá desfilando, ele está mostrando o quão bom ele é, o poder que ele tem, a influência que ele tem. Imaginem que agora a empresa dele, né, a Taggart Transcontinental, está jorrando dinheiro, porque a linha de Angola está funcionando e está operando, que é uma maravilha, né? Quer dizer, não sei, nós não sabemos o quão bem ela está operando pelo fato de que o Alice Wyatt jogou a coisa para baixo. Mas nós sabemos que ele está muito melhor do que estava antes, em parte por causa da linha. Que não tem nada a ver com ele, de fato. Tem Ma- zero a Mas, ver com ele. mas ele é o grande intermediário entre todas essas pessoas e o Molt, que não foi ao casamento, inclusive. Exato. E ele faz questão de mostrar para todo mundo que ele pode destruir qualquer um deles, inclusive. Exato. Ou seja, ele tem esse poder sobre os outros, por causa das relações públicas que ele mantém. E como consequência disso, a Lillian, que é uma pessoa que está sempre observando, é uma socialite que está sempre observando o que está acontecendo, ela sabe a importância que é levar o Hank Reardon para o casamento. Porque se o Hank Reardon, que é de repente o único homem que não teme o Jim, se ele tá ali, é porque ele também tá na linha. É porque ele também tá ali se comportando, ele tá quieto, ele tá na linha. Então a perspectiva que a importância do Reardon estar presente é se o Jim consegue manter o Hank Reardon na linha, então imagina a gente. Então, eu não vou falar, eu vou fazer o que ele manda. Então observem o quão calculista a Lillian é. Né? E observem que ela é amiga do Jim, ela fala o mesmo linguajar do Jim. E depois dessa conversa, eles até tentam, eles até tentam descobrir alguma coisa contra a Dagny, para ver se tem algum jeito que eles podem dar na Dagny. Né? Quem me dera que eu pudesse dizer o mesmo sobre a minha irmã. Lillian olhou sem espanto. Não achou aquelas palavras irrelevantes. Essa não é fácil. Não querendo ser chato, mas isso é uma típica conversa de mulheres que gostam de destruir outras mulheres.
Essa não é fácil, disse ela. Nenhum ponto vulnerável, nenhuma fraqueza, não, nenhum envolvimento amoroso, nem pensar. Ah, e aí ela vai falar, a Lillian, ela vê a Dagny e vai falar com ela. Ah, e parte do que elas conversam é o fato de que a Dagny ela continua usando o bracelete feito de metal weird. Então se recordem, na festa de casamento, ah, de aniversário de casamento do Hank e da Lillian, a Lillian estava usando o bracelete como uma piada. A Dagny diz: Olha, se tu tem coragem de fato, troca o teu bracelete pela minha pulseira de diamantes. E a Lillian topou, né? Só que ela agora vê, e agora lembrem o contexto. A Lillian, ela se sente ameaçada porque ela não consegue mais ser um parasita com o Hank, com o Reader. E ela vê essa mulher que está usando o bracelete, de repente tem algum envolvimento romântico, sei lá o que está acontecendo, mas a Lillian sabe que o bracelete é importante para o Hank. Então, de repente, se ela começa a usar o bracelete, é uma forma que ela tem de mostrar para o Reader como ela é uma esposa atenciosa, vamos dizer assim. Tá? Então ela pede, ela quase que exige o bracelete de volta. E a Dagny se recusa. E agora nós temos uma das melhores cenas ah, do. Eu acho que as entradas do Francisco são sempre as melhores. Sempre as melhores. Isso na página 422. O Jim está falando, né? Estamos no limiar de uma nova era. Nova era. Eu vou falar isso para os bolsonaristas, os seguidores do Olavo, eles vão. Enfim. Estamos no limiar de uma nova era, disse Jim Taggart, erguendo a taça de champanhe. Estamos derrubando a tirania vil do poder econômico. Vamos libertar os homens do jugo do dólar. Vamos libertar nossas aspirações espirituais dos proprietários dos meios de produção material. Vamos libertar nossa cultura da ditadura dos homens que só pensam nos lucros. Vamos construir uma sociedade dedicada a ideias mais elevadas e vamos substituir a aristocracia do dinheiro pela aristocracia do pistolão, disse uma voz destacada do grupo. Todos se viraram. O homem que os encarava era Francisco d'Anconia. Ou seja, a nova aristocracia é a aristocracia da arma. É a aristocracia da arma, da força. Ah, e ele diz: O que foi? Perguntou ele no meio do silêncio. Será que ele disse alguma coisa que alguém aqui não sabia? Como é que você veio parar aqui? Foi a primeira coisa que James Taggart conseguiu dizer. Peguei um avião até New York, depois um táxi até o hotel, depois o elevador até minha suíte, 50 andares acima. Então, observe o tom de deboche do Francisco. Observe que, nesses contextos, todas as pessoas temem o Francisco. A pessoa que de fato é temida é o Francisco. Porque ele fala aquilo que todo mundo sabe, mas que ninguém ousa dizer. E ele não se importa. E ele atua, ele age dentro dos padrões que essas próprias pessoas dizem e vivem. E aí ele conversa com ele conversa, né, o Jim e o Francisco, eles conversam, e uma das coisas que o Francisco comenta é o fato de que o Jim é o maior acionista dele, da Anconia Copper. E uma das consequências, né, cobre da Anconia, uma das consequências dessas leis que têm sido passadas é que existe uma necessidade maior de minerais. E quem produz esses minerais é o próprio Francisco, porque os competidores dele foram quebrando, os competidores menores foram quebrando. E ele se mantém erguido, a empresa se mantém viva. E uma das consequências disso é que as ações da empresa dele dispararam. Então, o Jim, como o maior acionista da empresa,
Ele ganhou uma fortuna com tudo isso. O próprio Francisco ganhou uma fortuna com isso que aconteceu. Só para fins de contexto, para fins de explicações econômicas. São parênteses. Ah, essas grandes empresas, tipo Amazon da vida, o McDonald's, etc. Volta e meia, o Facebook, etc. Volta e meia, eles anunciam que eles são super a favor do aumento do salário mínimo nos Estados Unidos para $15, para $20. E por que que essas grandes empresas falam isso? Ah, porque para uma grande empresa, pagar mais para os funcionários não é um problema. Não é eu acho que até no próprio Walmart, nos Estados Unidos, o salário mínimo que eles oferecem é $15. Ah, claro, o contexto é diferente, mas no Brasil seria equivalente a R$ 75. Tu imagina o caixa do supermercado ganhar R$ 75 por hora. Isso é uma fortuna no contexto aqui. Ah, então, observem, quem tem a perder com essas leis de salário mínimo, etc., são os pequenos empresários. São pequenas empresas, pequenas e médias empresas, não grandes empresas. Porque a grande empresa, ele tem um caixa para durar muito mais tempo. E ele tem um domínio do mercado, ele tem uma fatia do mercado muito maior. E ele pode mais tranquilamente repassar esse aumento, esse custo, nos seus produtos, ou seja, para o consumidor final. O empresário pequeno, e microempresário, ele não tem essa flexibilidade. Se o cara trabalha na padaria da esquina e ele ganha $10, e agora a loja do lado, grande loja, está oferecendo $15, óbvio que a pessoa ela vai migrar para trabalhar em outro lugar. E se agora se torna lei que o mínimo é $15 por hora, isso prejudica quem é menor. Então, sempre que vocês verem a Microsoft da vida, etc., apoiando regulamentações da indústria ou isso e aquilo, eles fazem isso porque isso diminui competição no mercado. Isso diminui competição no mercado. Mais regulamentação significa ser mais difícil de criar novas empresas. Então, nesse contexto aqui da história, com todas essas leis que são passadas, etc., quem quebra são as minas menores ou as empresas de minérios menores. E a consequência disso é que tem mais fatia de mercado para a empresa do Francisco. Isso fica claro para vocês? É importante entender um pouquinho de economia para entender como isso aqui não é fantasia. De fato, é isso que acontece na realidade. Só que no caso do Francisco D'Ancona, não foi ele que provocou isso, né? Exato, exato. Né? Ou seja, o Foram, Francisco ele se beneficia por causa de tudo isso, mas ele não queria ter se beneficiado. e o Herdan, lá atrás, ele fica sabendo disso, né? E acha que é o Francisco que tá Ah, fazendo isso. sim, Tem um a momento conversa é mais lá, para frente, mas sim. não foi antes. Ele vê o Francisco como mais vilão ainda, entendeu? Sim, sim. Yeah, sim. E aí nós vemos, né, tem uma interação entre o Francisco e a Dagny. Ah, o Francisco diz: Você não vai me perguntar agora quem é John Galt? E a Dagny responde: Por quê? E por que agora? E o Francisco diz: Você esqueceu que desafiou John Galt a vir reivindicar a linha dele? Pois foi o que ele fez. Ou seja, se lembre que uma das coisas que o Francisco tinha dito quando a Dagny foi pedir um empréstimo para ele, para ter capital para criar a linha, reconstruir a linha, o Francisco disse: John Galt um dia vai voltar aqui e vai reivindicar essa linha. Tu está usando o nome dele, ele vai pegar o que é dele. Então ele agora afirma outra vez. É isso que ele veio fazer. John Galt veio buscar, veio reivindicar a linha dele. E é nessa conversa, né, é nessa sequência, em que uma mulher diz: Senhor Danconia, o que acha que vai acontecer com o mundo? Ele responde: exatamente o que ele merece. Ah, mas como o senhor é cruel?
A senhora não acredita na lei moral, madame? Perguntou Francisco, muito sério. Eu acredito. Reardon ouviu Bertram Scudder, que estava fora do grupo, dizer a uma moça que emitira algum som que traduzia indignação. Não se incomode com ele. Sabe, o dinheiro é a origem de todo o mal, e ele é um produto típico do dinheiro. Isso que o Bertram Scudder diz. Reardon achou que Francisco não deveria ter ouvido o comentário, porém ouviu-se virar para eles com um sorriso muito cortês. E esse é o famoso money speech, é o discurso do dinheiro do Francisco d'Ancona. Então o senhor acha que o dinheiro é a origem de todo o mal? O senhor já se perguntou qual a origem do dinheiro? Ele é um instrumento de troca que só pode existir quando há bens produzidos e homens capazes de produzi-los. O dinheiro é a forma material do princípio de que os homens que querem negociar uns com os outros precisam trocar um valor por outro. O dinheiro não é um instrumento dos pidões, que recorrem às lágrimas para pedir produtos, nem dos saqueadores, que os levam à força. O dinheiro só se torna possível por intermédio dos homens que produzem. É isso que o senhor considera mal? Quem aceita dinheiro como pagamento por seu esforço só o faz por saber que será trocado pelo produto do esforço de outrem. Não são os pidões nem os saqueadores que dão ao dinheiro o seu valor. Nem um oceano de lágrimas, nem todas as armas do mundo podem transformar aqueles pedaços de papel no seu bolso no pão de que o senhor, de que você precisa para sobreviver. Aqueles pedaços de papel que deveriam ser ouro são penhores de honra, e é por meio deles que você se apropria da energia dos homens que produzem. A sua carteira afirma a esperança de que em algum lugar no mundo, ao seu redor, existam homens que não traem aquele princípio moral que é a origem do dinheiro. É isso que o senhor considera mal? E ele segue. Então, observem alguns pontos principais nesse discurso do dinheiro. Ele comenta o fato de que dinheiro é só um intermediário, é uma forma de armazenar valor. Dinheiro é uma forma de armazenar valor. E nós trocamos com outras pessoas esses valores. Mas o valor, né, ou seja, o dinheiro, a moeda, no caso, que ele acha que deveria ser ouro, ou ter um lastro com ouro, a moeda, ela é só uma promessa de dinheiro. É assim que nós chamamos nos Estados Unidos, é I owe you. Eu te devo isso daqui, eu te devo esses 10 reais, esses 50 reais. Só que aqui, o papel, ele é uma forma que nós temos de armazenar valor. Se não tem nada por trás desse papel, então o dinheiro ele não tem valor. Né? O papel ele não tem valor. E observem que imprimir dinheiro não é a mesma coisa que imprimir produção. Eu posso imprimir mais cédulas, mas eu não posso imprimir mais produtividade, eu não posso imprimir mais armazenamento de valor. Então, observem que ele comenta a perspectiva de que o indivíduo ele precisa merecer o dinheiro que ele produz. Porque o dinheiro ele é só uma consequência da produção do indivíduo. Se o indivíduo não produz, aquele dinheiro não tem valor para ele. Ele pode ter o dinheiro pode comprar muitas coisas, mas o dinheiro não é um valor para o indivíduo. Observem as compras fúteis que as pessoas fazem, dos mais variados níveis. Seja o indivíduo que compra um Porsche porque ele acha que ele tem que ter um Porsche, ou a pessoa que compra um tênis da Nike porque ele acha que tem que ter um tênis da Nike. Então, observem a forma que as pessoas interagem com o dinheiro. A forma que as pessoas interagem com o dinheiro. Observem as falas comuns que as pessoas têm de o dinheiro não cresce em árvore. Ou até a própria frase que isso começa aqui. O dinheiro é a raiz de todo mal. Observem o quão comum é a perspectiva de que dinheiro é o que te corrompe. E uma das menções que ele faz no texto é o contrário. Não é que o dinheiro te corrompe, é que o indivíduo corrompe o dinheiro dele.
E esse é o caso das pessoas que herdam grandes fortunas e elas não conseguem manter a própria fortuna. E, em parte, é por isso que é importante observar a vida das pessoas, não em 1 ano, ou 2 ou 3 anos, mas observem ao longo de várias décadas. Ah, para pessoas jovens, e eu me incluo nisso, para pessoas jovens, por vezes é difícil observar pessoas que parece que elas têm muito dinheiro e parece que elas têm uma vida maravilhosa, porque elas herdaram o dinheiro, elas cresceram em berço de ouro, etc. Ou até tiveram sorte num negócio e o negócio está indo bem e eles não sabem exatamente o porquê. Mas observem a vida das pessoas a longo prazo. Observem em 2, 3 décadas, 4 décadas. E observem que as pessoas que não merecem o dinheiro que elas têm, elas acabam perdendo tudo aquilo que elas têm. Tem uma expressão no início do século XX, que é to shirt sleeves, um, to shirt sleeves in 3 generations. É como se fosse de camiseta a camiseta em 3 gerações. Então a expressão é: a pessoa que cria a riqueza, que está usando uma camiseta, uma pessoa simples, ela começa do zero. Ela tem só uma camiseta. E ela produz, ela gera a riqueza. E aí os filhos destroem a riqueza. E na terceira geração, ou seja, a geração dos netos, eles voltam à camiseta. Ou seja, voltam ao ponto zero de partida, a riqueza zero. E isso é um fenômeno real, ao ponto de que se tornou uma expressão. Claro, expressão nos Estados Unidos. Mas é uma expressão, é uma coisa real. É muito comum aqui no Brasil, em escalas menores, a pessoa herdar alguma coisa. Ela herda um apartamento, uma casa, uma empresa, etc. E ela destrói, ela consome toda a riqueza que ela herda, né? Ah, de repente, depois eu passo alguns vídeos no YouTube sobre isso. Tem uma família, a família Vanderbilt, nos Estados Unidos, que historicamente era uma dinastia, era uma família muito, 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 muito rica. E a família, literalmente, o que acontece, eles destroem toda a fortuna da família. Observem o quão comum é o indivíduo, ele ganha na loteria e ele perde todo o dinheiro que ele ganhou na loteria. Atletas profissionais, né, o jogador de futebol, o jogador de basquete, de futebol americano, eles ganham fortunas e depois de alguns anos aposentados, né, a carreira de atleta ela tem uma duração relativamente curta, apesar deles ganharem muito dinheiro por temporada. E observem o quão comum é, depois que a carreira deles acaba, a vida deles acaba. E muitas vezes eles perdem todo o dinheiro que eles ganharam. O Mike Tyson, que ele ganhou, se eu não me engano, eram uns 400 milhões de dólares que ele ganhou na carreira dele nos primeiros anos, quando ele era boxeador, ele foi à falência. Como é que um indivíduo que tinha uns 400 milhões de dólares consegue ter que declarar a falência? Ah, Eu não me lembro qual jogador de basquete, eu já vi a notícia, ganhou centenas de milhões, de dólares e no final da carreira estava devendo, eh, centenas de milhões de dólares, entendeu? Ou seja, não só perdeu, como ainda ele ficou fica devendo. negativo, né? Um dos indivíduos que fazia parte da tríade do, do Chicago Bulls, não é o Michael Jordan nem o Scott Pippen, é o terceiro, é o Dennis Rodman. O Dennis Rodman, há 10 anos atrás, ou seja, imagina, olha o contexto desse indivíduo. Ele foi uma das pessoas que ganhou né, o campeonato nacional de basquete várias vezes. Ele ganhou 3 vezes com o Scott Pippen e o Michael Jordan. Foi a segunda tríade, se eu não me engano, que ele estava junto. E ele ganhou mais umas 2 vezes antes dele se mudar para o Chicago Bulls. Ah, e ele é um indivíduo que há uns 10 anos atrás saía a notícia dele roubando uma loja grife, roubando roupa. Quer dizer, qual é o contexto de uma vida do indivíduo desses? Ah, é isso, é esse tipo de coisa que o Francisco ele está mencionando, né? Isso que nós observamos na nossa cultura não é culpa do dinheiro, é culpa das pessoas que estão
por trás do dinheiro. Uma das coisas que ele menciona é o fato de que o dinheiro ele não te substitui como condutor da tua vida. Não é porque tu tem dinheiro que agora tu não tem que pensar mais, tu não conduz mais, tu não tem mais propósito na vida. E observem que as pessoas que não têm uma orientação para o que elas querem fazer, ou seja, ela deixa de pensar, ela acha que ela pode pagar alguém para pensar por ela. Observe, o que acontece com essas pessoas é que os abutres da sociedade começam a estar em volta dela. Para fim de anedota, um dos indivíduos que eu admiro muito é o Shaquille O'Neal, né, o jogador de basquete. Ele tem um PhD. Não só ele tem um mestrado, o Shaquille O'Neal tem um PhD, ele tem um doutorado. É Dr. O'Neal. E ele é um jogador de basquete. Ele tem uma fortuna de mais de uns 700 milhões de dólares. E a maioria do que ele tem, ele não ganhou jogando basquete. O Shaquille O'Neal foi um dos primeiros investidores do Google. Ali no final da década de 90, início dos anos 2000, o Shaquille O'Neal foi um dos investidores do Google. Ele foi um dos principais investidores da Ring, que é uma empresa de câmera, que não tem no Brasil, mas daqui a 5, 10 anos vai ter. Que também é uma empresa muito grande, entre várias outras empresas. Então, observem a diferença entre algumas pessoas. E esse é o tipo de coisa que o Francisco D'Ancona ele está comentando. Observem que quando nós falamos sobre produção, né, o dinheiro ele é um fruto da capacidade que a pessoa tem de produzir. O que é mais falado no Brasil? Por que um jogador de futebol ganha R$ 1 milhão por mês e o professor de escola, né, pública ganha 2.500? Isso tem a ver com a capacidade que a pessoa tem de produzir, o valor que isso é visto no mercado. E observem, eu mesmo quando criança, eu ouvia esse tipo de coisa e eu entendia. As pessoas querem ir ver o jogo, as pessoas pagam ingresso, e as pessoas pagam comerciais, anúncios, etc. E é daí que vem a fortuna do indivíduo, né? E o mesmo não acontece com professores, infelizmente. Mas observem como isso está relacionado com o dinheiro que a pessoa é capaz de produzir. E observem que ele conecta o fato de que o dinheiro ele é uma forma que as pessoas têm de sobreviver. Então não é só que a pessoa ela produz porque sim, a pessoa ela produz porque é isso que a vida dela demanda. A vida do indivíduo demanda que ela produza e que ela armazene essa produção de alguma forma. E a forma que nós temos de armazenar produção é através, nesse caso, papel moeda. Então, a pessoa que ela condena dinheiro, ela está condenando a própria existência. Observem o quão comum é aqui no Brasil a pessoa achar que se alguém é rico, primeiro que ninguém é rico. Esse é o primeiro fato. Nunca na minha vida eu conheci uma pessoa de classe A, uma pessoa rica no Brasil. Não existem. Porque praticamente todas as pessoas de classe A no Brasil dizem que elas são classe média. Ou seja, no Brasil é um país em que ser rico, ter dinheiro, ter condições financeiras maiores do que o resto da população, ou seja, estar no 1 ou 2% de renda ou de riqueza no Brasil, isso é inexistente. Porque ninguém admite que é. Então esse é um aspecto. E por que isso acontece? Porque parece que ter dinheiro no Brasil é fruto de duas coisas. Ou é de corrupção, né, de lavagem de dinheiro, etc. Ou é porque a pessoa ela passou por cima dos outros. Ela passou a perna nos outros. Ela foi egoísta no sentido convencional do termo. Então, esse é o tipo de ideia que o Francisco ele está indo contra. Né, ele argumenta contra. E uma das melhores frases que ele comenta, né, é que em inglês é a única língua em que nós falamos o termo certo. Ah, em inglês nós falamos to make money. Nós fazemos dinheiro. E em português, em outras línguas, nós falamos ganhar dinheiro. Então, se eu estou ganhando o dinheiro, quer dizer que alguém está perdendo. Ou parece que é uma troca de soma zero.
eu ganhei 1.000, eu tô mais 1.000, a pessoa tá menos 1.000. E não é isso de fato que acontece. Dinheiro, a produção, ela é criada, está no nome. Eu crio, eu gero, eu agrego valor. Então, daí o termo fazer dinheiro. Ok. Algum ponto específico que vocês querem comentar sobre o discurso? E provavelmente nós teremos uma aula ano que vem abordando só esse discurso. Para mim, o discurso do dinheiro, ele coloca o dinheiro como um valor espiritual. Ele é criado de dentro, né? Porque você tem que produzir a riqueza, né? É uma frase que eu gostei muito, é que ele coloca: o homem honesto jamais gasta mais do que produz de riqueza. Exato. Eu sei que no Brasil é um pouquinho diferente, porque os salários no Brasil são muito baixos. Mas observem o quão comum é a pessoa ela gasta mais do que ela ganha. E quão normalizado isso é. Ah, eu tô endividado. Mas como? Como que tu está endividado? Eu me lembro há uns anos atrás, há uns 6 anos atrás, eu estava assistindo uma palestra que o indivíduo disse que ele pegou um empréstimo de 30 mil reais e para abrir um negócio e o negócio eventualmente deu certo. Que é a realidade normal, o negócio não dá certo. E eu lembro de estar ali sentado, eu tinha, sei lá, 24 anos. Eu estava sentado ouvindo aquilo ali e eu pensei, mas como é que tu fica 30 mil reais endividado? Isso para mim era um mistério. Eu não sabia como ficar endividado. De tão enraizado que é, tu não tem que o padrão não é tu usar o cheque especial do banco e pagar, sei lá, 25% de juros no mês seguinte. O Eric comenta, né? Ah, depois o diálogo dele com o Weirdo sobre mulheres baratas e diversões imbecis, né? Você- Ou seja, cultura brasileira, carnaval, imagina o Francisco no carnaval aqui. E depois desse discurso, observem, ele faz o discurso para o Reardon. Ele faz o discurso para o Reardon ouvir. Ou seja, ele não está falando ali com as pessoas que estão ali de fato. Porque ele de fato rejeitam tudo que ele está dizendo. Ficam horrorizados. Então, na conversa que ele tem seguinte com o Reardon, uma das coisas que ele fala é para que ele jamais faça qualquer negócio com a empresa dele, com a Danconia, a Cobre Danconia. E ao final dessa conversa do Reardon e do Francisco, ele diz que ele vai mostrar uma coisa, né, porque o Reardon ele não acredita que o Francisco é inocente na questão da valorização da empresa dele. O Reardon não acredita, ele acha que ele é o culpado, que de repente ele está envolvido ali no meio, e ele é um playboy, é por isso que ele conseguiu o dinheiro, é a única forma. Então, observe o quão conflitante é para o Reardon o fato de ele ouvir o discurso do dinheiro do Francisco, e ao mesmo tempo, esse é o Francisco que é um playboy incompetente, etc. Pela segunda Ahn, vez, né, ele tem essa surpresa, né, de ouvir do Francisco coisas que ele comparte, pensamentos que ele comparte, que a maioria das pessoas não comparte, e ele ao mesmo tempo vê a figura do Francisco tão deslocada de tudo isso, né? exato. E a Mas, mas, sequência que se segue intuiti- é uma das... mas intuitivamente, é, espiritualmente, ele sempre se sente bem com o Sim, Francisco. E ele não sabe dizer por quê, né? exato, exato. Então, ao final dessa conversa, né, o, o Francisco, e isso é uma das minhas sequências favoritas na história, ah, se recordem que eles estão no casamento do Jimmy e da Cheryl. Ok? Então, é um salão cheio de gente. São centenas de pessoas. Ah, o Francisco ele percebe que tem uma pessoa ouvindo a conversa, e ele então diz assim pro Reardon: Ah, mas Reardon, então tu realmente não vai me emprestar dinheiro para que eu possa fazer investir na bolsa? Ele diz: Então o senhor não vai me emprestar o dinheiro, senhor Reardon. Isso vai me deixar numa situação muito difícil. Preciso levantar esse dinheiro hoje, antes que a bolsa de valores abra amanhã. Senão, e aí uma pessoa que estava ali ouvindo diz: Tem algum problema, senhor Danconia? Quer dizer, com a bolsa?
Francisco levou um dos dedos ao lábio, de repente, com um olhar assustado. Ou seja, "Tch, silêncio", sussurrou. "Pelo amor de Deus, silêncio." O homem tremia. "Algum problema? O senhor, por acaso, tem ações da Danconia?" perguntou Francisco. O homem fez que sim, incapaz de falar. "Ah, meu Deus. Bem, vou lhe contar. Se o senhor me der sua palavra de honra que não vai falar com ninguém. O senhor não quer que as pessoas entrem em pânico, certamente." "Palavra de honra", gaguejou o homem. "O melhor que o senhor tem a fazer é dizer o mais depressa possível ao seu corretor para vender tudo, pois as coisas não andam muito boas para o lado da Danconia. Estou tentando levantar dinheiro, mas se não conseguir, suas ações devem cair no mínimo uns 90% amanhã de manhã." Ah, então, depois que ele fala isso para o indivíduo, o que que ele faz? Ele sai correndo. E ele fala para todo mundo. E o que ele observa é que, à medida que as pessoas elas ouvem o boato, né, o Francisco disse que tem que vender as ações porque vai despencar amanhã de manhã. E você recorda, na época, tu tinha que ligar para o corretor, aí o corretor ia lá e colocava a ordem, etc. Né? Então, todas as pessoas, à medida que eles vão falando um para o outro, todo mundo entra em pânico. Porque as pessoas que estão ali presentes, ainda que elas detestem o Francisco, eles estão tudo envolvidos na empresa dele. Eles são tudo acionistas da empresa dele. Então eles observam a sala inteira começar a correr. O Jim vai falar com ele e diz: "É verdade?" Ah, Taggart correu em direção à saída principal, gritando algo para Oren Boyle no caminho. Boyle ficou balançando a cabeça em sinal de concordância, com a presteza e humildade de um criado incompetente, e depois partiu na direção oposta. Cheryl, com o véu esvoaçando ao seu redor com uma nuvem de cristal, correu atrás de Taggart e o alcançou na porta. "O que houve, Jim?" Ele a empurrou para o lado, e Cheryl foi de encontro com Paul Larkin, enquanto Taggart sumia. Ou seja, no casamento, e isso aqui, essa é a arte do Francisco, no casamento do Jim, ele vai lá e ele conta uma notícia que de fato é uma mentira, ele espalha um boato e todo mundo sai correndo, desesperado. 3 pessoas permaneciam imóveis, como 3 pilares espaçados pelo salão, entreolhando-se em meio ao caos. Dagny olhando para Francisco e Francisco e Reardon olhando um para o outro. Ok. Perguntas e comentários depois dessas 80 páginas. E essa é a minha defesa, Roberto. 80 páginas, 80, quase 90 páginas que eu tenho que cobrir em 1h30, que se tornam 2 horas, mas... Não precisa te defender. Eu já acho que tu faz milagre em 2 horas. Mas é legal, para quem leu, é fantástico ter os comentários e fica muito bom. Eu acho que não dá para entrar em todos os detalhes, né? Obviamente, mas você conseguiu cobrir bem. Sim, o nome do curso é A Revolta de Atlas, Missão Impossível. Obrigada, então, José. Assim, todas as duas obras são fantásticas, mas eu prefiro a Revolta de Atlas. Eu acho ela mais importante. É um Era livraço, mais filosófico. realmente. Bom, Alguma pergunta, algum pessoal, comentário final? então tá. Então nos vemos no dia 5, capítulos 3 e 4. Bom feriado a todos, amanhã e boa semana. Igualmente, boa noite a todos aí. Boa noite, tchau.